Você brilhantemente falou que você está exercendo esta função e que Deus te colocou lá. É uma responsabilidade gigantesca. Quais foram as suas primeiras ações ao assumir essa missão? Olha, eu gostaria de colocar aqui a figura de um professor brasileiro que diz muito respeito a essa missão. Chama-se Henrique José de Souza, né? Fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. E esse pensador brasileiro, ele dizia que o Brasil seria a pátria que seria o celeiro do mundo, seria a nação líder do mundo. O Brasil seria o protagonista, como um caldeamento racial, onde o Brasil... Existiam várias profecias a esse respeito sobre o Brasil, né? Aliás, depois nós vamos pegar essa vertente, né? Brasil e Israel têm muito mais em comum do que a gente possa imaginar, desde Salomão ou mesmo antes. Tem muita história e muito livro que aponta nessa direção, né? Do ponto de vista místico, filosófico. Então, e os judeus também fizeram parte, não é à do toa, nascimento, do descobrimento, de toda a história. Na Caravela de Cabral, Exato. se você for no Manifesto de Embarque, já tinha gente. Nós aí. Estamos aqui desde 1492. Então os laços são eternos. São antiquíssimos, né? As minas de Ofir, o próprio Solimões foi dado em homenagem a Salomão e tantas outras coisas que a gente pode estudar. E esse professor brasileiro, Henrique José de Souza, falava muito disso, que o Brasil seria o celeiro de caldeamento de todo esse mundo espiritual. Eu estou dizendo isso porque o meu mandato está sendo direcionado neste sentido, de que o Brasil seja um país da paz, da sabedoria, da justiça, da fartura, da união e dos povos. Um pouco na contramão do que nós estamos vivendo hoje, que talvez a gente vá abordar daqui a pouco. Mas nós temos que ter a fé e a esperança de que o Brasil nasceu para um destino glorioso de paz. Como é que está sendo trabalhar na Alesp? Como é que é o seu dia a dia lá? Nós já nos encontramos agora nós vezes. Saímos do mundo divino e despencamos para o mundo terreno. Exato. Aliás, dos céus aos infernos em 3 segundos. Mas não importa. Nós precisamos, o patriarca do povo de Israel, um dos, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, ele sonhou, quando fugiu do seu irmão Esaú, que queria assassiná-lo, ele sonhou com aquela escada. A escada de Jacó. A escada de Jacó. E a escada estava fincada na terra e o topo dela nos céus. Então o nosso papel é nos conectarmos aqui com esse mundo físico, convivermos com tudo que existe aqui e elevarmos essa escada. Bom, então saímos do espaço sem limites. Exato. E viemos para o espaço com limites. Exato. Bom, aliás, o meu carregador de celular está no seu gabinete. Até hoje. Que responsa. Bom, vamos lá. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo é o Congresso do Estado. Sim. Até para o público entender. É a maior Assembleia Legislativa das Américas, claro, vamos tirar os Estados Unidos, que são um mundo à parte, mas considerando o Canadá, México e todos os outros países, nós temos uma Assembleia que tem 94 deputados, que consome um orçamento de 1 bilhão e 200 milhões ano, que representa uma população... Qual o orçamento? 1 bilhão e 200 milhões. Ano. Com tudo que engloba a Assembleia, inclusive os orçamentos para emendas. Então, representamos 46 milhões de habitantes, mais do que muitos países. 25% da população brasileira mora no estado de São Paulo. Sim. E o maior produto interno bruto do Brasil. O São Paulo ainda é 25% a 30% do lucro brasileiro, da produção de riqueza brasileira vem desse estado. Vou além. Para você que nos assiste ter uma ideia, eu estou fazendo uma comparação, você me perguntou da Assembleia Legislativa. Exato. Como é que é o seu dia a dia lá? O tamanho da responsabilidade que é o Congresso Paulista, chamado de Assembleia. Lembrando que você tem um Congresso Nacional, tem 2 casas, a Câmara dos Deputados Federais e o Senado. Depois você tem 26 estados que compõem a Federação Brasileira, mais o Distrito Federal, dá 27. Cada estado desse tem o seu mini congresso, que é chamado, no Brasil, de Assembleia Legislativa Estadual, que tem seus deputados como representantes daquele povo. Feita essa introdução, para você sentir o peso da guerra aqui, que são
uma população enorme, que é a maior do Brasil, e um recurso que é o maior do Brasil. Vamos falar de dinheiro. O Brasil tem, no estado de São Paulo, o seu estado mais pujante. O lucro do estado de São Paulo hoje é 2,5 vezes da Argentina. Se você somar os 7 estados que vêm depois do nosso em faturamento, não dá o faturamento do estado de São Paulo. Deu para entender o tamanho do negócio? A gente tem 645 cidades no estado. Nós já andamos mais da metade. É impressionante a riqueza do estado de São Paulo. Eu convido você que nos assiste a visitar o estado de São Paulo nos seus mais longínquos rincões. 642 cidades. 645. 645. Soma da 15, a grande luz. Né? Então, é um estado realmente que me surpreende. Eu posso falar com toda tranquilidade que, como oficial do Exército, eu conheci literalmente o Brasil inteiro. Como oficial do Exército e como piloto que fui de combate, que estive em Roraima, em Rondônia, no Amapá, no Amazonas, no Pará, no Mato Grosso, eu vou chamar do Norte, né? No Mato Grosso do Sul, na Bahia, nos rincões do Rio Grande do Sul. Enfim, conheço o Brasil inteiro nos mais de 20 anos de carreira. O estado de São Paulo é uma coisa impressionante. Aí a nossa responsabilidade. Então, o jogo na Assembleia Legislativa, só para não me esquivar da resposta... Não, prossiga. É bruto. É bruto. É bruto porque envolve muito dinheiro, muito poder e muitas pessoas. Então, e mais uma característica, né? A Assembleia Legislativa de São Paulo, vai aqui um elogio, né? É uma Assembleia muito profissional, tecnicamente muito boa. Os parlamentares paulistas já há muitos anos deram um exemplo. Nenhum deputado em São Paulo se aposenta com salário de deputado. Você não sabia, né? Ele contribui para o INSS por tempo de serviço. Não é que nem outros estados. Isso é novidade em São Paulo? Não, já sempre foi assim? Nem sempre foi assim. Mas essa lei já tem aí mais de 10 anos. Né? Ou seja, a gente está como contribuinte normal. Em Brasília, por exemplo, ou em outros estados, você tem 2 mandatos e se aposenta com salário, independente de ser reeleito ou não. Aqui não é assim. Então, São Paulo, a Assembleia dá muitos bons exemplos. Agora, interessante na Assembleia é que os deputados todos são muito profissionais. Né? Isso é um elogio, e é um elogio de faixa preta para faixa preta, porque só tem faixa preta lá. Então não dá para brincar. Né? E é uma casa que eu tenho tido a felicidade de estar lá dentro e de compartilhar desse alto nível de atuação parlamentar. Esse é o lado bom. Agora vamos ao outro lado. Vamos lá. O outro lado, o Palácio dos Bandeirantes, já há mais de 30 anos, tem uma influência muito grande. Aliás, apelidado de o puxadinho do Palácio. Né? A Assembleia virou um puxadinho, quer dizer, os deputados perderam sua autonomia. Isso é muito ruim, isso não é expressão de democracia. Eles usam de vários tipos de manobras, que o Conselho de Ética aqui não me permite comentar, mas que sempre a casa ganha. Né? Sempre o Palácio tem a maioria, sempre passa tudo na Assembleia. E passa muita coisa boa, mas também passa muita coisa ruim. Né? E no coisa ruim não deveria passar, porque não faz bem para a população. Mas são os famosos acordões, né? Houve um acordo, mas o acordo não é bom para o povo. Não, mas foi um acordo. Agora, por exemplo, esse ano passado, um exemplo típico foi o aumento dos impostos no Estado. Brasil, você que nos ouve, o Brasil é o 3º maior país do mundo em cobrança de impostos. Você sabia? Já sabia, né? Pois é, e dentro do Brasil, dos 27 estados, o estado de São Paulo é o estado mais caro para se viver. É onde você paga mais imposto. Então você, paulista, é um dos caras que mais paga impostos no mundo. Parabéns para você. Agora, a pergunta que você quer saber é cadê a minha parte da devolução desse imposto? A rua não é boa, a calçada não é boa. O retorno não existe. O retorno é muito baixo em relação à carga tributária. A carga tributária brasileira é animal, é estúpida. Não vale o que nós estamos pagando. É muito ruim. Né? É revoltante. E no estado de São Paulo também. E se não bastasse isso, no meio da pandemia se aumenta impostos, né? Sob um nome bonito de ajuste fiscal. Ajuste fiscal significa que o seu custo de vida subiu mais 20%.
Ele quer fechar a conta dele em cima de você, pagador de impostos. Aliás, cobrança de impostos sempre deu problema na história, né? Verdade. Desde lá, de antigamente, né? Da Grécia, de Roma, do Egito, até hoje. O grande problema é que não existe o retorno para a população. Se paga muito imposto. A gente paga imposto da Suécia é precária. com prestação de serviços da África, não, com todo o respeito. A saúde é precária, não tem segurança, o asfalto é todo esburacado, não tem retorno. Cada vez se paga mais e a população saúde não tem... deficitária, segurança precário, pública tudo precário. Poderia ser muito melhor, nossos policiais poderiam ser mais bem pagos. Aliás, para não perder a oportunidade, né, nessa questão de relação custo-benefício, nós temos a maior polícia militar do país, 110 mil homens, né? E nós temos a 23ª polícia mais mal paga. A 23ª. Tá uma coisa errada. Num estado desse tamanho. E olha, a Polícia Militar do Estado de São Paulo é um exemplo. Eu falo como oficial do Exército que fui, de operações especiais, que cumpri inúmeras missões reais junto com eles. Eles são top. Agora, tinham que ser reconhecidos, né? É o mínimo que se espera de um estado mais rico da União.